Apito árbitro! Começa mais um Unicast aqui no seu feed de podcasts. 2 semanas seguidas, não é mesmo, Murilo? 2 semanas seguidas fazendo podcast com disciplina, olha aí. É o mínimo que a gente conseguiria fazer com disciplina, é 2 semanas seguidas, né? Mas estamos aí mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez, Murilo. Tudo bom com você? Fala, Nick. Tudo certo. Estamos aí mais uma vez para falar de futebol, então a nossa disciplina vai continuar se mantendo firme, imagino eu, porque é para falar de futebol. Se fossem outras coisas, talvez a gente não tivesse a mesma disciplina, né? Mas como é para falar de futebol, acho que vamos continuar assim as edições do podcast, esse nosso bate-papo aqui. Mas além dessas 2 edições, temos as outras edições que já fizemos também, né? Exatamente, se você ainda não escutou o episódio da semana passada, falamos sobre Romário, temos episódios aí do ano passado, antes de eu conhecer o Murilo, que eu fazia com meu amigo Tarso, que também sempre está mais do que convidado para participar de todos os episódios, tem sobre a Copa do Mundo inteira de 2018. Sim, e tá bem legal. Tá bem legal, teve podcast, eu acho que todos os dias, durante quase o mês todo, que foi a Copa do Mundo do ano passado. Se você não escutou, se você ainda não conhecia, tá conhecendo o podcast agora, escuta os episódios anteriores, que também é bem legal. E Murilo, Diga. Você sabe qual é o tema de hoje? Eu sei, até porque somos apenas 2 e trocamos essa ideia. O tema de hoje é gols de falta. Vamos conversar aqui sobre cobradores de falta, vamos conversar aqui sobre gols marcantes desses cobradores de falta, e o ouvinte pode entrar aí no @nick.futebol no Instagram ou no @murilotauro e mandar lá, comenta lá em uma foto aleatória nossa, vocês esqueceram do fulano, vocês esqueceram de falar do ciclano, porque com certeza esqueceremos grandíssimos cobradores de falta dentro desse podcast, porque tem muito cobrador de falta bom, né? Ilustre. Tem muita gente, inclusive pode, quem quiser, deixar uma sugestão de tema também. Pode, né? com que certeza. A gente está sempre tentando criar coisa nova. Inclusive o tema de hoje é cobrança de falta, mas a gente vai... o tema maior, mas a gente vai conseguir, imagino eu, entrar em muitos outros assuntos relacionados ao futebol, pelo menos, ou as cobranças de falta, mas dá para entrar em bastante coisa aí, que nem se falou, com certeza vamos esquecer muita gente. Eu estava esquecendo, inclusive, o que você falou agora há pouco que a gente estava conversando, desapercebido na minha cabeça. Esse foi um grande cobrador também, principalmente no final da carreira, né? Vamos começar aqui com uma lista. Temos aqui os 10 jogadores que mais fizeram gols de falta. E a gente vai falar um pouquinho, passar rapidinho sobre cada um deles para dar tempo de falar sobre outros cobradores que também são memoráveis. Sim, e sobre gols que tiveram algum impacto nas nossas vidas, gols de falta, é um assunto que dá para abranger bastante coisa. Total, tem muito brasileiro nessa lista, começando aqui com 59 gols na carreira, ele, o pé de anjo, Marcelinho Carioca. Eu não peguei o auge do Marcelinho, eu nasci no finalzinho ali dos anos 90, então até eu pegar uma consciência sobre futebol e tudo mais, ele já estava chegando ali na curva do final da carreira, mas vendo, pesquisando, estudando sobre futebol, eu acabo vendo que puta, o cara era embaçado demais. Ele demais. Ele era um ícone, assim, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e ele sabia tanto cobrar de perto quanto de longe, né? Ele sabia mandar uma pancada de longe, mas também colocava a bola, ele dominava as 2 técnicas, né? Tanto a bola colocada quanto quando precisava de mais força na bola, sem perder a precisão. O jeito de bater, ele manjava demais, né? Se era de longe, ele sabia mandar de longe. Se era de perto, sabia mandar de perto. Ele falava que, pelo pé dele ser pequeno, ele conseguia colocar um efeito diferente na bola. Inclusive, tem alguns gols dele que é totalmente efeito, né? Tem aquele no Maracanã, quase do meio campo, né? Contra o Vasco, que ele bate, a bola vai fazendo uma curva gigante e cai. Acho que é a estreia do Campeonato Brasileiro de 99 ou 98.
1-1 contra o Vasco. Eu acho que é 98, e na comemoração desse gol, sabe o que ele faz? Abraça o Luxemburgo. Abaixo o fechou Luxemburgo. Exatamente. E chama ele de moleque chafado, né? O Luxemburgo chama o Marcelinho de moleque chafado. Sim, mas 98, começo de 98. Inclusive, se era o Luxemburgo, é 98 mesmo. É 98. Porque 99 já era o Oswaldo. E eles estavam em lua de mel total, porque acabou a Copa, o Luxemburgo assumiu a seleção e o Corinthians paralelamente, mas ele assumiu a seleção e o Marcelinho era titular com ele nos primeiros jogos. Inclusive, ele fez gol de falta pela seleção num amistoso contra a Iugoslávia, aqui no Brasil, um 2-2. Ele, com a camisa 7 da seleção, o Luxemburgo dando muita moral pra ele, mas depois ele descobriu que ele era chafado e... Chafado e moleque chafado. Chafado. E aí ele fala, eu valho muito no programa, né? Ele fala, nunca provaram nada contra mim, nunca vão provar. Nunca vão provar. Aí ele fala, o Marcelinho não vale nada. Aí o Marcelinho fala, e você vale? Ele fala, eu valho muito sempre. Maravilhoso. É da hora, não, é da hora. Mas não, 59, ele... É que dizem que ele aprendeu com o Zico, né, também, na base do Flamengo ali. Sim. Eu não imagino que o Zico tenha falado, Marcelinho, vem aqui, é assim. Mas só de ver, observar, dá pra... né? Deve o cara, ser. quando ele quer, só de observar, ele pega o jeito que o cara bate na bola, o movimento e tudo mais. Sim. E se tornou um especialista, Marcelinho Carioca. Aí o Caetano, preocupado. Deve ser a primeira bola direta contra o goleiro Caetano, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlos Germano, que sentiu as costas. Aí Marcelinho, há muito tempo ele não faz um gol de falta. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. 15 no segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Fora o talento que ele tinha, além de observar o Zico, fora o talento que ele tinha de bater as faltas. Mas você falou que era empatado. Empatado com quem? Exatamente. Em nono lugar, ou empatado com o Marcelinho, em 10º, tanto faz, porque tem o mesmo número de gols, sim, o goleiro artilheiro, o maior goleiro artilheiro da história, Rogério Ceni. Não sei se é verdade, mas eu ouvi falar já. 59 foi o Marcelinho, tu falou, né? Isso. O Rogério tem 61, mas tem 2 em amistosos, é isso, né? Isso, exatamente. Então. Então a gente é o critério de desempate contra o Marcelinho. Entendi. Por isso que ele tá na frente. Isso. Sim. E um de falta, e um de bola rolando, o Rogério também. O Rogério tem 132 na carreira, né? Assim, 2 não oficiais amistosos de falta, e acho que um de amistoso no pênalti, alguma coisa assim. Mas 132 em oficiais e não oficiais, né? De falta, no total, o Rogério. De falta não, na carreira inteira. Outro cara que todos que a gente falar aqui são especialistas da bola parada, mas o Rogério sim. É impressionante por ser goleiro, obviamente, um goleiro artilheiro. Sim, e por com vários gols memoráveis, né? Sim, e eu acho treinar tanto e aprender muito bem. Ele batia muito bem, né? Muito bem. Ele tem esse um de bola rolando, na verdade, é assim. 2006, eu acho, contra o Cruzeiro, um jogo fenomenal do Rogério no Mineirão. O Cruzeiro tá ganhando de 2-0, tem pênalti pro Cruzeiro pra fazer 3. O Rogério vai lá e pega. Continua 2-0. O jogo segue. Pênalti pro São Paulo, gol dele. Aí 2-1. Aí falta pro São Paulo, gol dele, mas assim, a falta ele rola a bola pra alguém, esse alguém pisa e ele faz, então conta como bola rolando. Mas é um jogo que ele faz 2 gols, pega um pênalti. Bola rolando mesmo, ele não tem. O Chilavert tem 2. Mas o Rogério eu sei que tem 1 e o Chilavert tem 2. Mas do Chilavert são 2 gols de bola rolando mesmo. Um é uma falha gigante do goleiro e um ele, não sei como faz aí, eu nunca vi, mas tem um que eu vi. E não vamos fugir do tema, mas que você falou que ele tem gol, né? Me veio na cabeça o Everson. Ele tem um gol na carreira, né? Ele tem um gol na carreira. O Everson, goleiro do Santos, também tem o gol na carreira quando ele jogava pelo Ceará contra o Corinthians no ano passado, Brasileirão de 2018. Everson é da categoria de base do São Paulo. Ele observava muito o Rogério Ceni mesmo. Sim. E ainda não teve a oportunidade de fazer um gol com a camisa do Santos. Já de tomar, ele gosta. Mas isso é um outro assunto, Nick. Exatamente. Vamos seguir aí. Mas quer falar do Rogério? Não, eu só vou completar aqui que falamos de até agora 2 brasileiros, né? Maior ídolo da história do São Paulo, o Marcelinho, um dos maiores da história do Corinthians, mas agora vamos para um gringo, né? Sim, só sobre os ídolos, o Rogério,
assim, para 90% é o maior ídolo da história de São Paulo, né? Sim, o do Corinthians tem muita discussão. Mas muita gente fala que é o Marcelinho também, né? Sim. Tem muita gente que defende. Tem gente que defende até o Cássio, né? O Cássio, Eu considero que o Cássio, puta, ele faz parte de um momento que é o atual aí, que é o maior momento talvez da o maior momento da história do Corinthians. Não, é com certeza o maior momento da história do Corinthians. O Corinthians até 90 só ganhou o Campeonato Paulista. Tinha uma importância gigante, mas a melhor fase da história do Corinthians é essa que a gente vive hoje em dia. 5, agora ficam 4. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Oitava posição do ranking, temos o Ronald Koeman, ele que jogou no Barcelona, holandês, hoje é técnico da Holanda, né? Você me lembrou, fora do ar, que estávamos falando, que ele colocava mais força na bola, né? Não, mais força, mas assim, dessa lista aqui que você tá me passando, ele é uma surpresa gigante pra mim, porque ele era zagueiro, eu lembro que ele batia falta, ele fez gol na final da Champions League de 92, quando o Barcelona foi campeão, mas eu nunca imaginaria que ele teria mais... o Rogério tem 59, ele tem? 60. Nunca imaginaria que ele, por ser zagueiro, teria 60 gols de falta na carreira. Não. Esse é a maior surpresa dessa lista aí pra mim que você passou, mas isso só mostra o quanto ele era grande, né? Sim, baita jogador. Ele fez história com aquele Barcelona dos anos 90. Só que agora, cara, ele também é uma grande surpresa pra mim, o Ronald Koeman. Até porque, cara, é um cara dos anos 90. Não acompanhei tanto, muito mais naquela época que não dava pra acompanhar tanto futebol europeu e tudo mais. Primeiro que eu não era nem nascido, né? Sim. Mas é uma parte que eu não conheço, é uma parte que eu não conhecia tanto mesmo. Realmente não sabia que tinha marcado tantos gols. Reclaman distancia, está muy cerca esa barrera. También lo entiende así el colegiado alemán. Ahora sí que va a hacer el lanzamiento del Barça. Casi 6,5 de la prórroga. Parece que le va a pegar Ronald Koeman. Le va a pegar Koeman, le pega Koeman. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Seguindo a lista aqui, temos ele, que pra mim foi uma surpresa, porque eu achei que ele tinha um pouco mais de gols de falta. Zico. Conhece esse rapaz? Cê é louco, ele é demais, velho. O Arthurzinho? Eu amo ele. Ele é demais, cara. Ele 62 gols de falta. Esse a gente pode afirmar o maior ídolo da história do Flamengo também. Mais um brasileiro na nossa lista, o Zico Monstro. Pode escolher qual gol você quer falar aqui de falta do Zico, que, puta, tem muito gol demais, cara. Eu não sei o ano. Acho que não valia nada também. Até pelo adversário, com todo respeito. Não era final de nada, mas Flamengo e Santa Cruz no Maracanã. Ah, sei esse convite. Moleque, o goleiro tá no canto dele, o goleiro arma a barreira, né, do lado direito para quem vai bater, e assim, o óbvio é que ele vai bater ali do lado direito, né, por cima da barreira. Ele bate do lado do goleiro, mas não é que ele bate em cima do goleiro, a bola vai alta pra caramba, e entra no ângulo do goleiro, o goleiro já tinha ido pro outro lado. Cara, é que tem que ver, mas é um golaço assim que tu não espera. Eu não lembro. Eu lembro de alguns outros gols dele de falta, mas esse contra o Santa Cruz, se eu não me engano, é em 87. Não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, é 87. Flamengo e Santa Cruz, quem não viu, eu recomendo, viu? Bom, o Zico, eu acho que dispensa essas apresentações. Se você nunca pegou o seu tempo para fazer isso, faça. Coloque no Google top 10, top 20 gols de falta do Zico. Sim. E, cara, se delicie. Pode ser, não precisa nem ser de falta, cara. Pode ser. Não, qualquer. Estude Zico. Zico, porque. Cara, qualquer fundamento que tu coloque no YouTube, se tu colocar melhores chapéus do Zico, vai ter 1 milhão. Melhores canetas, vai ter 1 milhão. Vai ter tudo. E os de falta, tu pode colocar melhores. Quantas foram? 62? 62. Coloca aí, então. No YouTube coloca top 62 gols de falta do Zico. Tu tava falando, eu lembrei de um também. A despedida dele no Flamengo, 89. Acho que é a despedida da carreira, na verdade, que depois ele ia pro Japão.
Flamengo e Fluminense, e no estádio de Juiz de Fora, um jogo de dia. 5-1 pro Flamengo, 4-1 pro Flamengo. O goleiro era o Ricardo Pinto, do Fluminense, e ele fala que teve, assim, entre aspas, orgulho de tomar um gol daquele, sendo a despedida do Zico, e a torcida fica louca com ele, porque era um Fla-Flu, o Fluminense não tava nessa merda que tá hoje em dia. O Flamengo goleou mais uma vez o Fluminense, e o goleiro não teve vida fácil lá no Fluminense, não. Mas é um golaço de falta também. Esse é 89. Eu tenho certeza do ano, mas não sei se é a despedida da carreira dele. Acho que não é da carreira, acho que é do Flamengo. Não sei exatamente, porque a despedida dele é à noite, um jogo no Maracanã. E esse é em Juiz de Fora. Mas vale a pena ver também. Zicozinho pra cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Empatado com 62 gols também, temos Diego Armando Maradona. Um cara que também tem pouco peso no futebol aí. O povo argentino precisa conhecer mais sobre esse rapaz, que pouca gente conhece. Virou Deus, literalmente, lá, né? O Maradona, ele não tem, assim, absurdos gols na carreira em quantidade, pelo amor de Deus. Em questão de quantidade, ele tem 345 gols. 345 gols na carreira, 62 deles foram de falta. Qual gol marcante do Maradona de falta pra ti? Então, que eu vi... Só antes, rapidinho, o Zico tem mais que o dobro de gols do Maradona na carreira. Então, sim. Então, o número, eles estarem empatados em gols de falta, me surpreende um pouco. Eu achei que o Zico teria mais de falta do que o Maradona, mas acho que isso só mostra o quão bem o Maradona batia e não a deficiência do Zico, né? Não sei se tu concorda. Com certeza, não. Deficiência do Zico não existia, algo que né? não existe. Não. Um homem sem defeitos. Sem defeitos. Para responder tua pergunta, a gente, lógico, não viu o Maradona, mas tem um gol dele no Napoli de falta. Na verdade, não é de falta. Acho que é um recuo pro goleiro e aquela falta dentro da área, sabe? Sei. Fica todo mundo em cima da bola e ele dá uma... Não dá pra explicar o gol assim, mas ele dá só uma raspadinha. É 2 toques, né? O cara pisa na bola e ele dá só uma raspadinha com o pé, assim, meio com nojo. Pô, ele toca por cima, perto da pequena Facilidade, área. né, meu irmão? Não, é perto da pequena área e tem a barreira. Ele consegue, perto da pequena área, fazer o gol por cima da barreira. Porque esses lances geralmente é um bico que alguém rola e o cara dá uma bomba, né? Exato. Porra, ele consegue, quem quiser aí, Napoli, gol de falta do Maradona no YouTube, com certeza vai ter esse aí. Sim, eu vou lembrar de um aqui, que foi uma goleada, foi 5-0 ou 4-0 Napoli, em cima do Empoli, da Itália. Que ele acerta no canto do goleiro mesmo, mas ele acerta ali na parte interna da rede. Quem puder pesquisar, coloca aí Napoli e Empoli, gol de falta de Maradona. Meio que com a bola parada, ele dá uma tiradinha com o pé, sabe? Quando você tá com a bola... Quando você tava com a bola rolando, é muito mais fácil você fazer isso. Você raspa de lado a bola pra dar curva nela. Uhum. Mas ele faz isso com a bola parada, bicho. É muito louco esse gol. Eu acho muito absurdo. Não, Napoli e Empoli, esse eu vou procurar, porque eu não lembro da imagem dele assim na minha cabeça. A la tota. A ver, Diego! ¡Gol! Em quinto lugar, temos ele que não é só jogador de futebol, ele que não é só um especialista da bola parada, que era um especialista da bola parada, já aposentado, que é um dos homens mais bonitos do mundo, David Beckham. 65 gols de falta na carreira, David Beckham. Mais que Maradona, mais que Zico. Porra, eu não sabia que eram tantos gols de falta dele, não. Pois é, eu acho que assim, muita gente que viu pouco o Beckham, sabe, que viveu a época e eu ouvia muito falar sem saber, dizia que era super valorizado, que ele era marketing e tudo mais. Ele tinha a parte de marketing dele, que ele sempre utilizou muito bem, mas tem muita gente que não considera o Beckham um craque, e ele era um craque. Ele jogava muito, cara.
Jogava muito. Tem gols dele de falta sensacionais. E tem lançamento. Ele foi bem no Real Madrid. Assim, não ganhou nada. Mas ganhou muito Aquele com o galáctico Manchester. que, Que não ganharam nada, né? exatamente, que formaram os Galácticos, mas eles não contavam com um tal de Ronaldinho Gaúcho do outro lado. É, praticamente sozinho. Não, tinha um timaço, mas Sim. perto dos outros, né? Mas então, o Zico, ó. O Beckham, pô, 65 gols é muito. Mais que Zico, mais que Maradona, é muita coisa. E como você falou, ele foi um bom jogador até, né? Ele não acho que ele tenha sido um craque, porque ele nunca decidiu nada. Mas, por exemplo, o time do Manchester United, de 99, aquela época que ganhou a Champions, ele era um dos principais jogadores, se não o principal. Ele não decidiu os jogos, mas ele era talvez o principal Não, pra ele jogador. era o principal mesmo. Eu tenho uma consideração de craque do Beckham, uma concepção maior, assim. Mas, não sei, eu gostava, curtia muito ele na época do Real Madrid, cara. Não, ele dava lançamento de longe, assim, com muita facilidade. E ele também tem um jeito bem particular de se cobrar falta. O movimento que ele faz meio que com uma lentidão, depois vai pra bola e ele estica, o braço esquerdo dele fica esticado o tempo todo, é muito engraçado, e ele meio que deita o corpo pra dar um efeito na bola, é muito louco. É muito louco. Exatamente. É aquele tipo de estilo de fazer algo que se você vê a sombra, só a silhueta do cara, você sabe quem que é. Exatamente. Ele tem um estilo muito único, né, de cobrar. É difícil alguém que cobre igual ele cobrava. É estilo puro. Mas foi um gigante também cobrando falta. Qual o gol marcante do David Beckham que você colocaria aí? Eliminatórias, o da Copa ou da Euro. Acho que é da Copa. É da Copa. Eu ia colocar esse mesmo. Para 2002 ele faz o gol que classifica a Inglaterra. Eu acho que é o gol mais marcante, talvez, da carreira dele. Porque ele não teve muita conquista com a seleção, né? Então, a seleção da Inglaterra também não tem conquista realmente desde 66. Desde 66, na verdade. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Seguindo a lista aqui, temos em terceiro lugar com a medalha de bronze, mas empatado. Tem 66 gols, empatado com o terceiro e quarto colocado. Esse cara aqui fica em quarto, que é Ronaldinho Gaúcho. 66 gols. Ele que... Puta... Eu me nego a comentar Ronaldinho Gaúcho. Cara. Ele eu sei que tu gosta. Puta, cara, o cara que se não fosse ele, talvez eu não amasse tanto futebol, cara. Puta merda. Ele nem tem muito o que falar, né? Mas tem 2 gols dele de falta, especificamente, que eu lembro bem. O da Copa, eu comemorei muito. Copa de 2002. Comemorei contra a Inglaterra. Muito. Exatamente, contra a Inglaterra. Com o gol do Beckham. Olha lá, a gente tá fazendo uma história aqui, ó. Classificação do gol do Beckham, agora chegamos no Ronaldinho, que fodeu com a seleção do Beckham. Exatamente, com o Seaman. Pô, aquele gol eu comemorei muito, cara, muito. Porque, assim, é um negócio inesperado, né? O cara vai... Tá óbvio que ele vai cruzar. Mas ele vai, mete pro gol e faz o gol. É coisa de louco. E o gol na Vila. Gol na Vila Belmiro, 5-4 Flamengo por debaixo da barreira. Mas, é engraçado, né, cara? Porque o Ronaldinho, ele é genial, né, cara? Ele já tinha feito isso no Barcelona, se eu não me engano, contra o Betis, por debaixo da barreira e tudo mais. Eu acho que no Barcelona ele fez mais de uma vez até. Ele já tinha feito. Tanto que a época que saiu, 2011, foi 2011? 2011, isso. O quê? O gol 5-4 na Vila. Em 2011, quando ele fez o gol por debaixo da barreira, relembraram que ele já tinha feito isso pelo Barcelona e tudo mais. E depois ele fez no Atlético. Fez de novo também. Fez, com Independência. Cara, meu Deus do céu, Ronaldinho Gaúcho. E outra, né? Ele, assim como o Beckham, ele tem um jeito particular. Ele dava 2 passos para trás. Sim. Ele não dava 2 passos para trás, ele dava 1,5 passos para trás, depois ele já ia para frente. Com o pé, sem encostar o pé todo no chão, ele já ia para frente para cobrar. Também é outro cara que, se você visse a silhueta cobrando falta, você sabia que se tratava de Ronaldo Assis. Não, ele não tem nem o que falar. E 66 é bastante também. Eu não sabia que eram tantos gols de falta assim.
E esse gol leva a grife do gauchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho para balançar a rede do Santos. Em terceiro lugar, agora oficialmente empatado com o Ronaldinho, que está em quarto, temos Vitor Logrotali. Ele tem 66 gols. É o cara que o Murilo mais queria falar nesse episódio. É, porque é diferente, né? Exatamente. Ele não é muito lembrado, né? O maior ídolo da história do Ginásio Esgrima da Argentina, inclusive o estádio do clube tem o nome dele. É um time pequeno lá da Argentina, mas que nos últimos anos participa de Libertadores, Copa Sul-Americana. Eliminou São Paulo da Copa Sul-Americana alguns anos atrás. Eu tenho quase certeza. Não é o time que tá o Maradona agora? É isso, o Ginásio Esgrima. É mesmo, exatamente. E é o time do Maradona. Eu não lembrava que era o Ginásio Esgrima. Treinador, E o estádio tem o nome do Legrotagli por ser esse grande ídolo que foi. História. 66 gols de falta. E muitos gols, eu acho que é o quem mais tem gols olímpicos na história do futebol. Bueno, Víctor, más de 60 goles de tiros libres, 12 goles olímpicos, ¿mito o realidad? No, realidad es, porque aquí hay diario, tele y todo, así que no puedo engañar. Creo... Em segundo lugar, quer tentar adivinhar quem que é o segundo lugar? Segundo, tu já me falou? Já, né? Já, antes do programa começar, eu passei a lista, mas eu não lembro se eu falei em ordem. Pelé, né? Ou Juninho, Pelé. Juninho era o primeiro, né? Edson Arantes do Nascimento é nosso medalhista de prata em gols de falta. Tem 70 gols de falta, em homenagem ao tricampeonato mundial da seleção brasileira. Onde ele fez um de falta naquela Copa. Fez. Fez um gol de falta naquela Copa, um bico. Um bico não, um chute muito forte. Então, naquela época tinha muito mais disso, né? Era muito mais a força do que a técnica que foi se aprimorando na cobrança de falta. Inclusive, o próprio Pelé, ele não era um batedor clássico. 70 gols, não tem nem o que falar, mas ele não batia, era tudo na força. Pelo menos os gols que eu lembro, eu não vi o Pelé. Sim, eu também, todos os gols que eu lembro do Pelé, de falta, assim, é aquela pancadona. Uma bomba. Exatamente. Exatamente. Não tem uma imagem dele batendo falta... devagarzinho, assim, colocadinha, não tem essa imagem. Mas, cara, um cara que fez quase 1.300 gols, tinha que ter pelo menos uns 70 de falta mesmo, né? Pra poder chegar nesse número. Exatamente, sim. É tipo, é uma parcela pequenininha dos gols dele. Só isso é de falta, tá bom, gente? E assim, eu não sei se tu tem a mesma ideia ou percepção. A gente sabe que o Pelé é o maior da história. Beleza. É igual 2 mais 2 igual a 4. Mas o Pelé é o maior da história. Mas a gente vai estudando e vai vendo... Ele consegue ser cada vez maior, né? Pô, ele é o segundo na lista que mais fez gol de falta. Isso não é falado todo dia na TV. E não é uma característica... Exatamente, não é uma característica que você fala... Não, o Pelé era especialista em bola parada. Ele era especialista em tanta coisa que a bola parada, que ele é o segundo jogador que mais fez gols, ele nem é lembrado por isso. Né? Passa desapercebido. De tão enorme. Passa desapercebido um pouco, né? Só mostra o quanto que... Cara, inclusive outro dia a gente tava na rádio, ia jogar Santos e não sei quem. Não sei se tu lembra. A gente tava na rádio chegando mais cedo, né? Produção. E aí fomos ver tal. À noite ia ter jogo do Santos. E o Santos, no Twitter e no Instagram, ele dá uma listinha de... os artilheiros do confronto, né? Era Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão Preto. Aí tinha, não sei quem, 3 gols, não sei que, 4 gols. Aí tinha o Pelé, sei lá, 38. A diferença de... ele tinha 38, o segundo tinha 9, sabe? Cara, coisa absurda, né? Cara, é muito Ele consegue grande, surpreender a gente mesmo nessa idade que ele tá. E a gente estudando consegue ver o tamanho dele. Por isso que a gente não precisou ter visto ele ao vivo e tantos outros ao vivo para saber o tamanho desses jogadores. Né? Exatamente. A história tá aí para dizer. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu
quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Sim, mas quem é aquele moço? E o topo do nosso pódio não poderia ser diferente. Ele que eu sou muito fã, gosto muito dele, Juninho Pernambucano, enormes 77 gols de falta na carreira. Quanto brasileiro nessa lista, Murilo? Pois é. E o Juninho, primeiro, né? É um gigante aí do futebol, dos maiores ídolos da história do Vasco. Um cara muito gente boa, com posições muito legais. 77 gols e um dos gols virou música da torcida do Vasco, né? Aquele gol contra o River, Exato. na semifinal da Libertadores de 98. Provavelmente o maior título da história do Vasco, campeão da Libertadores no ano do centenário. Enfim, Juninho criou, entre aspas, fez nascer o Lyon na França, né? Exatamente, ele é ídolo no Vasco, ídolo no Lyon. E, cara, eu falei do Marcelinho, que ele dominava, sabia chutar colocado quando era falta de perto e fazer o gol, sabia chutar de longe, dar um pancadão e acertar com uma precisão absurda. E o Juninho é diferente, porque ele tem um gol de falta quase do meio do campo, se eu não me engano, contra o Ajax, pelo Lyon, que alguns passos do meio do campo ele acerta um chutaço no ângulo, é muito absurdo. Tem cada gol do Juninho, assim como eu falei do Zico, pesquisem gols do Juninho de falta, que você vai ver quanto repertório, lugar diferente que ele cobrava, sem ângulo, e ele acertava com toda a consciência do mundo. E o que eu queria falar é que em faltas próximas ao gol, ele não necessariamente deixava aquela bola colocadinha ali, parece que vai flutuando. Ele conseguia aliar esse tipo de falta próxima com muita força. Ele fazia a bola cair, mas daí o goleiro não tinha a menor chance. Tem uns gols de falta dele que são ali um pouquinho antes da meia-lua, assim, que ele consegue colocar muita força e ao mesmo tempo deixar ela colocadinha lá na forquilha. Exatamente. Não, a técnica dele era demais, era gigante, cara. Era gigante. O que ele fez no Vasco e no Lyon nunca vai ser apagado. Até no Sport, que ele saiu meio... Ele não saiu brigado, mas ele voltou à Ilha do Retiro em um jogo do Vasco e os familiares foram hostilizados, né? Teve uma coisa assim, mas acho que não perde a idolatria dele. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol do Vasco! Falamos dos 10, né? Isso, falamos dos 10, Murilo. Mas agora eu quero propor um jogo aqui pra gente, cada um falar nomes que lembra, cada um na sua vez, assim, um bate-bola bem rápido pra gente encerrar o programa de hoje, dizendo jogadores que cobram falta tanto atualmente quanto algum que já se aposentou e a gente acabou nem comentando por não estarem na lista. Posso começar? Por favor. Vamos começar com Andrea Pirlo. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Marcos Assunção. Petkovic. Putz, o Pet eu tava guardando ele pra minha próxima, velho. Payet. Nossa, eu gosto muito do Payet. Çalhanoğlu, do Internacional. O que eu ia falar? Do Milan. Quantos segundos temos pra lembrar? Cara, eu vou falar então de um que ele fez um gol que marcou muito, assim, pra mim, na minha vida futebolística de torcedor. Posso? Pode, Marquinhos? Não era... Marquinhos? Não. Marquinhos, não. Mas foi muito importante o gol dele contra o Vitória na final da Copa do Brasil de 2010. Ricardinho, cara. Ricardinho, nossa. Você sabe que o Ricardinho, ele era um dos meus ídolos de infância, né? Ah, é? Eu colocava a língua debaixo do lábio inferior, porque eu via o Ricardinho fazendo isso e na minha cabeça de criança eu pensava que fazendo isso a pessoa conseguia se concentrar melhor para cobrar a falta. E eu fazia igual. É muito louco esse tipo de coisa. Não, muito louco. Ele fez eu tava na Vila esse dia, Santos e São Paulo em 2004.
Um gol do David, 1-0, São Paulo empata, e no finalzinho, nos últimos minutos, falta para o Santos, ele faz um gol, mas ele bate de uma perfeição na Vila, no gol do outro lado do placar. O Rogério fica ajoelhado, como sempre, né? E 2-1 para o Santos, era Campeonato Brasileiro de 2004, que o Santos foi campeão, ele foi fundamental no título, fundamental, talvez o melhor jogador do Santos na competição. Um cara que eu queria falar dele, porque esse gol dele foi demais. E ele batia falta bem. Ele fez falta bem. Na final, entre aspas, desse mesmo campeonato, ele fez contra o Vasco, 2-1 para o Santos, o jogo do título, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2004, um golaço dele também. Ele não era, assim, um especialista como os outros da lista que a gente trouxe há alguns minutos, mas ele batia bem e fez um gol que marcou muito pra mim, minha vida de torcedor. Teve alguém aí que marcou a vida de torcedor pra ti? Cara, teve o próprio Ricardinho, mas eu acho que o que mais marcou na minha vida foi o Ronaldinho, porque Sim. É o Ronaldinho, cara. Eu tenho uma imagem muito, muito forte dele em 2005, 2006. Me vem muita memória boa, cara. Só coisa boa. Um cara que eu não podia deixar de citar aqui também é o Alex Cabeção, Cruzeiro, Palmeiras. Sim. Também mandava. Fenomenal, mandava muito. Aquele nosso ping-pong de quem bate bem e tal, a gente não falou Cristiano Ronaldo. Eu falei, pô. Depois de você falar essa, eu falei Cristiano Ronaldo. Ah, então desculpa aí, galera que tá ouvindo. Pode me dar um tapa na cara. A gente falou também do Marcos Assunção, só uma curiosidade. Santos e Bahia, em 97, na Fonte Nova, 3-3. Os 3 gols do Santos foram dele e os 3 foram de falta. Difícil fazer isso de novo, né? Sim, eu tive aula. Pra quem não sabe, nós somos da cidade de Santos. Eu tive aula com o Marcos Basílio, ex-jogador aí. Ex-volante do Santos. Agora, ex-volante do Santos, campeão da Copa Comembol de 98, e ele é muito amigo do Assunção. E uma vez ele tava me falando, cara, era absurdo treinar com ele, que ele mandava muito na bola parada, assim. Ele é um cara que era especialista dos especialistas do especialista, cara, é um monstro. Só pra gente, os mais saudosistas, a gente não deixar eles faltando, Zizinho, Didi, Nelinho... Sim. Pô, a gente falou mais o que tá na nossa mente mais fresca, né? O que a gente acompanhou, a gente então viu. É o que vem primeiro na cabeça. O próprio Rivelino, enfim, todos esses caras aí, a gente sabe o quão gigante eles foram. Total. E bom, tá ficando meio longo já o episódio. Se esquecermos de alguém, comente aí no post eu vou postar lá no @nick.futebol no Instagram, que é o Instagram onde o Unicast é postado lá, tanto no story quanto no feed. Então, se a gente esqueceu de alguém, comente. Quem sabe a gente faça uma parte 2, relembrando alguns nomes que deixamos de comentar aqui. Muito obrigado, Murilo. Queria deixar o agradecimento por mais uma participação. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Eu é que agradeço esse espaço pra gente falar de futebol aí, que, como diz o nosso lema ali no nosso símbolo, bora falar de futebol. É bom demais, a gente gosta muito. E, como o Nicolas falou, se tiver alguém que a gente esqueceu, que com certeza tem muita gente, a gente faz uma parte 2, um episódio 2, vocês que mandam. É isso, assinem o feed, você pode escutar o Unicast no Spotify, no Deezer ou qualquer outro aplicativo de podcast que você encontre na sua lojinha virtual do seu celular. Você pode baixar, ouvir no ônibus, indo pro trabalho, escondido no trabalho. Eu não recomendo fazer isso, mas faça se for Unicast. E tamo junto, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!